para orar não é necessário estar em um lugar específico. Para orar, nós devemos orar em qualquer lugar. Dentro do ônibus, no volante do automóvel, dentro do banheiro, enfim, qualquer lugar pode se tornar um lugar de oração. Capítulo 2 de 1 aos Timóteos. Capítulo 2 de 1 aos Timóteos. Versículo 1 que diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Deixa eu recapitular o versículo 7, que é o último. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Deus Criador dos céus e da terra, querido e eterno, aqui está, meu Deus, a sua palavra, neste maravilhoso momento, o qual o Senhor concede. Fala ao coração de cada um, fala profundamente no coração de cada pessoa, que assim, meu Deus, o teu evangelho venha, meu Deus, fluir dentro de cada coração, entrar, meu Deus, em cada coração, movendo, limpando, reagindo de uma forma, Senhor, alegrando o coração triste, o abatido, o coração amargurado, o coração doente, o coração que está, meu Deus, tão ferido, que a tua palavra agora seja como um bálsamo curador, curar o coração ferido, curar a alma que está, meu Deus, despedaçada, fazer milagres essa manhã por intermédio da sua palavra, porque de mim mesmo não tenho nada, mas a tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Não vou pedir para bater palmas para a palavra, porque seria impossível, mas merecia, né? Merecia receber uma salva de palmas. A prática da oração por todos os homens. O apóstolo aqui dizendo, antes de tudo, pois exorto que se use a prática da súplica. O apóstolo está nos aconselhando nesta manhã, por intermédio do que ficou escrito. O apóstolo que ali no último versículo deste mesmo texto está dizendo:
eu confesso e não minto, que eu sou apóstolo dos gentios. Sabe o que é gentios? Na época apostólica e na época que Jesus foi até a cruz do Calvário, os homens denominados, ou seja, reconhecidos como gentios, seria aquele povo que não conhecia o Deus Criador dos céus e da terra. Os gentios era aquele povo que não tinha conhecimento do Deus que criou os céus e a terra. Era aqueles deuses que eram adorados por outros povos, como Grécia, como, enfim, outros reinos. Os únicos que conheciam o Deus vivo seriam os da descendência de Abraão, os hebreus, que conheciam o Criador dos céus e da terra. Então, após a morte de Cristo, Jesus foi aos céus e deixou os seus apóstolos para pregar a palavra de Deus, tanto em Jerusalém como até os confins das terras. O mandamento do Espírito Santo de Deus era para que eles fossem pregar o Evangelho não somente para o povo hebreu, mas para pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, a todos os homens que não tinham conhecimento. Não é a mensagem que eu quero pregar nessa manhã sobre Abraão, mas esse mandamento de se pregar o Evangelho a todas as nações já veio desde lá de Abraão. Desde a promessa de Abraão, já Deus falou com Abraão que esse Evangelho deveria ser pregado a todas as nações. Mas eu quero ficar no Novo Testamento, aonde o apóstolo Paulo disse aqui no último versículo: para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo na verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã: o apóstolo se preocupou muito com a nossa ação de orarmos a Deus, de buscarmos a Deus. Querido irmão, evangélico ou não evangélico, sem oração nós não vamos a lugar nenhum. Porque só temos um mediador. A Bíblia Sagrada está dizendo que só temos um que responde por nós, que conhece que nós somos necessitados de ouvir a palavra da graça de Cristo. É somente um que é mediador entre os homens e Deus, somente Jesus Cristo. E para nós chamarmos a atenção de Jesus Cristo a nosso favor, é na oração. Para nós chamarmos a atenção de Cristo, é de joelhos dobrados. Para nós chamarmos a atenção de Jesus Cristo, que é o nosso contato entre nós com Deus, é falando com Jesus Cristo, tudo no nome de Jesus. Porque Deus, na sua santidade, Ele está sentado sobre o seu trono, e tudo está sobre a submissão da ordem de Deus. Até o arrebatamento da igreja está sobre a submissão do arrebatamento, ou seja, está sobre a submissão da ordem de Deus.
Alguém perguntou para Jesus, mas quando vai ser o arrebatamento? Quando vai ser o fim de todas as coisas? Ele disse, olha, eu não sei. Nem tampouco os anjos sabem, mas unicamente meu Pai, que sabe o dia do arrebatamento. Então, meus queridos, só tem um que vai até Deus, somente Jesus, para rogar por você, para pedir por você, para atender a tua oração, para atender o teu pedido, para atender a tua súplica, para achar graça na tua adoração a Deus, achar graça no teu louvor a Deus. Somente Jesus é que vai até o Pai. Então te justifica diante do Pai. Por isso que o apóstolo disse, só há um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Eu quero continuar aqui no versículo 2. Eu quero completar o versículo 1 que diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática da súplica, oração, intercessão, ações de graças em favor de todos os homens. Nós não podemos ser egoístas, somente pensar em nós. A Bíblia diz assim, é dando que se recebe. Então nós temos que nos preocupar com uma coisa, até mesmo na oração. Não se preocupar em pedir somente para nós, somente para o eu. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero mais isso, Deus, eu quero mais aquilo, Deus, eu quero o livramento, Deus, eu quero que o Senhor me livre, Deus, eu quero que o Senhor me cure. Esta oração, pode ser que Deus não ache graça alguma nesta oração. Mas quando nós nos preocupamos com o nosso próximo, então Deus vai achar graças. Porque Deus ama aqueles que se preocupam com o seu próximo. Porque o segundo mandamento que Jesus Cristo deixou é para que nós amemos uns aos outros, como Deus também nos ama. É para que nós amemos uns aos outros como amamos a nós mesmos. Veja que esse versículo diz, amai-vos uns aos outros. Ele não diz assim, primeiro amar a você, depois os outros. A Bíblia, vírgula por vírgula, ela pode ser uma grande resposta para nós. Senão ela dizia assim, ame a você primeiro, depois ame teu próximo. Mas ela diz assim, o segundo mandamento é esse. Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós, como nós amamos a nós mesmos. Então nós devemos nos preocupar em orar pelas pessoas. Se preocupar, orar pelas pessoas que estão necessitadas de Cristo, necessitado de uma bênção, necessitado de uma vitória. Devemos nos preocupar até mesmo com os nossos governantes. A Bíblia está dizendo que nós devemos orar até pelas nossas autoridades, para presidentes, para governadores, para prefeitos, policiais, guardas, enfim, que exercem uma função da lei. E depois nós vamos vindo orando por nós. Depois a oração vem para o nosso lado. Mas depois que nós cumprir o mandamento que nós devemos orar pelos outros. Tirar toda a hipocrisia de querermos somente para nós, mas querer também para o nosso próximo. Vivemos um tempo de calamidade, de enfermidade, de muita dor, de muito choro, de muita angústia. Dentro de um hospital como esse, tem pessoas ali
passando pelo estreito, passando por um momento tão difícil. Nós estamos bem, mas e eles? Como que está o que está internado ali, entubado? Como que está o que está ali com problemas para respirar o ar que eu respiro? Eu estou respirando bem, mas ela e ele não está. Então a minha oração tem que ser primeiro para eles. A minha atenção tem que ser primeiro para o faminto, para o que está com fome, porque eu estou de barriga cheia, meu amigo. Eu consegui jantar ontem, muitos não jantou. Eu consegui tomar um café de manhã, muitos não tomou café. Então temos que nos preocupar primeiramente lá, para depois nos preocupar conosco. Você foi ao mercado, fez a compra, encheu a tua despensa, está maravilhosamente cheia a tua despensa, mas é o teu vizinho que está desempregado, o teu vizinho que tem gastado sapatos e mais sapatos atrás de emprego, hein? Mas você quer ser próspero, você não pode passar fome, o teu vizinho está passando fome, você não pode. Então vamos tirar a nossa ignorância para que sejamos abençoados por Deus, abençoados por Ele, porque temos um Deus que nos assiste, um Deus que nos assiste e nos vê todos os momentos. Aleluias! Essa é a doutrina dos apóstolos. A Bíblia Sagrada revela ali os apóstolos aconselhando os novos cristãos para que não se desviassem da doutrina de Cristo, para que não se desviassem da doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus não é ser um religioso, mas é ser compadecido, se compadecer pelo irmão, se compadecer pela irmã, se compadecer pelo próximo. Esta é a doutrina de Cristo. A religião para nada serve, mas ter amor ao próximo é a verdadeira religião, revela a palavra de Deus. Livro de 1 Tiago, ou seja, Tiago é um só livro. Livro de Tiago, capítulo 5, revela que a verdadeira religião é cuidar do órfão, abandonado, que está passando necessidade, juntamente com a viúva, sua mamãe, que não tem o que pôr na mesa. Esta seria a verdadeira religião. Aleluias! Glória a Jesus! Diz mais a palavra de Deus, versículo 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Não estou aqui para mencionar políticos, não, mas eles têm que receber a bênção de Deus. Os nossos governantes têm que receber a bênção de Deus. O nosso presidente tem que receber a direção de Deus para dominar, ou seja, para reger uma nação como a nação brasileira. Nossos governantes, governos do Paraná, têm que ter uma direção de Deus para poder exercer a sua função de um governador de um estado. E assim vai, prefeitos, vereadores, deputados, enfim. Ah, mas a corrupção está aí. Tire a corrupção do lado. Esquece a corrupção. Lembre que Deus manda nós orar por eles. Para que nós orar por eles? Para que a igreja tenha uma vida tranquila. Deus estando abençoando, dando direção para os nossos governantes, nós podemos então pregar a palavra de Deus. Nós podemos então anunciar o Evangelho de Cristo. Nós podemos ter o nosso emprego, por quê? Porque temos um governador excelente, direcionado pelo Espírito de Deus.
Ah, mas ele não serve a Deus, ele faz outras coisas erradas. Não importa, Deus vai abençoar a vida dele por causa de você. Por causa de você que ora em favor dele. É mandamento. É mandamento da Bíblia. Quem vai contestar contra a Bíblia? Ninguém. 1 Coríntios capítulo 1, ou seja, capítulo 7, está dizendo aqui: ninguém pode se opor contra a verdade, a não ser a própria verdade. Ela é a verdade. Quem pode se opor contra a Bíblia? Ninguém. Porque ela é a verdade, ela é a palavra. Glória a Jesus. Deus está falando, hein? Ah, se você for sensível ao Espírito, que mensagem gloriosa. Também a Bíblia Sagrada continua dizendo: isto é bom, versículo 3, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Quer agradar a Deus? Age dessa forma. Deus está te aconselhando. Se quer ser amigo de Deus, haja conforme a palavra está falando. Vamos agir. Vamos agir dessa forma, meus queridos. Então vocês vão ver o fluir das bênçãos de Deus, como um manancial de água, como uma vertente de água, vertendo sobre esse Brasil. Como uma grande fonte de água, jorrando água dia e noite, assim serão as bênçãos de Deus, jorrando sobre esse Brasil, sobre a nossa Curitiba. Façamos a nossa parte diante do Senhor Deus. Vamos fazer nossa parte. Por um justo, Deus não destrói uma cidade. Abraão fez essa pergunta a Deus: se tiver 50 justos na cidade, o Senhor destrói? Deus diz: não, não destruo pelos 50 justos. E se tiver 30, 20, 10, o Senhor destrói? Não, não destruo pelos 20, pelos 30 e pelos 10, eu não destruo a cidade. Se tiver, Senhor, eu quero te afirmar, Abraão, que pelo aquele justo que está no meio daquela cidade, com milhões de habitantes, por aquele justo, eu não destruo a cidade. Aleluia! Vale a pena ser justo, hein? Vale a pena. Por um justo, dentre milhões de habitantes de uma cidade, a diferença é grande. Malaquias disse: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis a diferença. E estamos em tempo de ver a diferença, quem serve e quem não serve. É tempo de ver a diferença, meus irmãos. Quem está servindo a Deus e quem não está. Aleluia! A peneira está aí, a peneira está sacudindo. A peneira está para lá e para cá. E nós vamos vendo os que vão vazando pelas frestas, pelos buracos do peneirão. O peneirão de Deus está sacudindo. E Malaquias está dizendo: então vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Aleluia! Também o Salmo 91 revela para nós, dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É justo, não vai ser atingido. Agrada a Deus, não vai ser atingido. 1000 cairão para lá, 10.000 à tua direita. Meu Deus, como morre gente, mas você está lá de pé. Por quê? Porque você é justo. Ai, ai, ai. Oh, glória! É bom, não é, irmão? Ser justo, né? É como uma palmeira.
O eucalipto é tão grandão, né? Vem o vento e parte ele no meio. A palmeira deita, vai até o chão, assim, o vento passa por cima e de repente ela está de pé. Assim é o justo. Assim é o crente fiel. Vendaval está quebrando tudo. Aí ela deita, o vento vai embora e ela fica de pezinha. E ainda dá seus frutos, hein? O vendaval quebrando o pau e ela dando fruto. Ei, como é bom ser crente, hein, irmãos? Em cidade de Curitiba, hein, Pinheirinho? Como é bom ser crente. Ter uma consciência tranquila com Deus. Aleluia, eu vou fechar a palavra de Deus. Tem muita palavra aqui, mas eu tenho compromisso. Tenho compromisso porque ali tem uma missionária que quer ir fazer o almoço. Domingo que vem nós estamos aqui, irmãos, para pregar essa palavra. Veja que revelação forte, hein? Precisa orar por revelação por alguém aqui? Não, a palavra já revelou. A palavra já revelou. Você está voltando para casa abençoado, meu irmão. Com outro pensamento, com outra atitude. Você vai chegar, convidar a tua queridíssima esposa. Vamos ao mercado, amor? Vamos. Você que gasta lá seu milão lá com compra, você vai levar 1.500. Ô amor, você vai levar quase o dobro do dinheiro para gastar no mercado? Sim. Aí você começa a juntar, junta o teu carrinho. Tudo necessário você pôs no teu carrinho. Mulher, vai lá, pega outro carrinho. Não, mas esse aqui é o suficiente, querido. Não, pega outro carrinho. Aí ela tem que te obedecer, né? Porque você é o cabeça, não é? A Bíblia diz que você é o cabeça. Aí você lota outro carrinho com 500 que está sobrando. Para onde você vai levar esse outro carrinho? Esse aqui eu vou levar para o meu vizinho que está desempregado. Eu vejo aquele vizinho desempregado numa pindaíba. Não vejo aquele vizinho alegre, só triste, cabeça baixa. Vou fazer essa compra e levar para ele, porque ele tem ali uma escadinha de criança para tratar. Aí você vai alegrar a Deus, hein? Pense a alegria de Deus. Pense o quanto Deus vai sorrir. Você quer fazer Deus sorrir? Faça isso. Dobre a tua compra, mas leve para o necessitado. Aí você vai ver o grande sorriso de Deus. Porque daí você está confiando em Deus. Agora, se você não fizer isso, você confia somente no dinheiro. Você fica com medo de passar fome, né? Aí o outro mês já você recebe surpresas. De repente você chega lá na empresa, está lá o patrão, sobe aqui. Você até pensa que vai ser mandado embora da empresa, assinar o aviso. Patrão, manda você sentar. Pois é, meu amigo, estive pensando em você aí. E achei por bem de te promover. Te abençoar você aí com tantos % do salário que você está ganhando. É Deus que muda os conselhos dos homens. É Deus. É o Altíssimo que muda todo o conselho dos homens. E Deus vai tocar no coração do teu patrão para te promover. Por quê? Porque você acudiu o necessitado. Aleluias! Glória a Jesus. Quero finalizar então. Está muito gostoso aqui. Tem muito anjo de Deus aqui. Os anjos do Senhor estão aqui. Amado Deus, soberano e eterno Pai que estás nos céus, graças, Pai, te dou por sua bondade e sua misericórdia.